O dia de hoje foi marcado por uma intensa atividade geopolítica, mais uma vez, na região asiática do mundo. Está rolando uma reunião da OCX, Organização para a Cooperação de Xangai, que reúne ali países da Ásia Central, Índia, Paquistão, China e Rússia, que são os dois grandes expoentes. Tanto Xi Jinping como Putin tiveram atuações decisivas na geopolítica de hoje. Conflito entre Quirguistão e Tadiquistão amenizado pelos russos, pelo menos momentaneamente. Xi Jinping falando que é necessário combater a intervenção dos países ocidentais no Oriente, vide Taiwan, Coreia e até mesmo a Rússia, e o Putin dando um sorrisinho de canto de boca sobre a suposta vitória da Ucrânia. Diz ele, vamos ver, sorrisinho, até onde vai dar isso. E também a Ucrânia mostra para o mundo mais horrores de guerras que foram praticados pela Rússia. E Zion tem cenas lamentáveis que a gente vai discutir um pouquinho mais aqui no vídeo. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não sabe, pessoal, sou candidato a deputado estadual pelo estado de São Paulo, com propostas muito pautadas na educação, na queda dos impostos e geração de emprego. E não só isso, hein? Mas se você quer conhecer um pouco mais sobre as minhas propostas, e eu tenho um documento, link na descrição, me acompanha nas redes sociais e me apoia muito, eu vou precisar muito dessa militância orgânica para conseguir ser a ponte entre a Assembleia Legislativa e a população paulista. Tamo junto, posso contar com o seu apoio? Então bora lá, hein, pessoal? Seguinte, ó. Bom, como eu disse para vocês, né, tá rolando a reunião da OCX, Organização para a Cooperação de Xangai, que é como se fosse uma espécie de grupo anti-OTAN, anti-mundo ocidental, tá? E, obviamente, os dois principais expoentes, ainda mais nesse momento tão conturbado da geopolítica internacional, é China e Rússia. E eles fizeram pronunciamentos bem fortes, tanto Xi Jinping quanto Putin. Inicialmente, né, recentemente, rolou um conflito ali, uma disputa territorial, histórica inclusive, entre Quirguistão e Tadiquistão, e o Tadiquistão atacou o Quirguistão, causando um conflito militar entre os dois países, ex-membros da União Soviética. Ainda mais nesse momento, em plena reunião da Ásia Central, não fazia muito sentido, a Rússia foi lá, mediou um, pelo menos, né, momentâneo cessar-fogo, por uma disputa territorial na área de fronteira ali entre os dois países. A Rússia meio que, vamos deixar para outro momento, e outra parte da história a gente resolve isso. Na reunião, no pronunciamento, inclusive, né, que o Xi Jinping fez para a comunidade internacional, ele deixou bem claro que é o momento, ele já tinha falado isso outras vezes, hein, de criar uma nova ordem geopolítica internacional. Tanto Xi Jinping como Putin, eles ressaltaram isso no seu discurso, que os Estados Unidos, pós-queda do Muro de Berlim, pós-fim da União Soviética, quis ele instalar uma nova ordem mundial, uma ordem unipolar, onde ele seria o soft power, ou seja, a influência cultural e a influência econômica mundial, com as suas empresas, suas marcas, seu PIB, o dólar que é a moeda mundial, e o grande hard power, ou seja, ele seria o responsável por resolver todos os conflitos geopolíticos internacionais. Uma espécie de, sei lá, poder moderador do mundo, né? A China falou que isso não cabe mais, até o Maduro, hein, se pronunciou. Falou que ficou bem claro nessa reunião que os Estados Unidos fracassou na tentativa de implementação de uma ordem unipolar. E o Xi Jinping falou que mesmo com os Estados Unidos fracassando, e com a China e com a Rússia hoje sendo expoentes da criação de um BRICS+, que vai convidar Argélia, Indonésia, Argentina, enfim, uma série de países emergentes para se contrapor ao G7, para se contrapor aos Estados Unidos, o Ocidente ainda tenta atrapalhar esses planos, com a interferência em governos locais. E aí ele até citou o caso, por exemplo, de Taiwan. A gente teve hoje o anúncio que o Estado chinês ele fez uma série de sanções contra empresários que participavam também, junto com o Estado americano, do financiamento de Taiwan, e a gente sabe que a China não reconhece Taiwan, né, como um país independente, então esses empresários foram sancionados pelos chineses, não sabe exatamente ainda, né, como que vai ser a prática dessas sanções, mas também falou da tal das revoluções coloridas. Que são não citou a Ucrânia, nem a Geórgia, que são os dois principais países, né? Mas o que são essas revoluções coloridas? Segundo a China e segundo o grande senso, né, dos países asiáticos, as revoluções coloridas, elas são propagandas, elas são sanções, elas são práticas, uma espécie de guerra híbrida, em que o Ocidente ele ataca, fazendo uma massificação cultural, propagando ideologias que não são as ideologias orientais, nos meios de comunicação, no Instagram, no Facebook,
adota, por exemplo, práticas protecionistas, um certo egoísmo financeiro para fazer com que os governos pró-China e pró-Rússia sejam derrubados e sejam instalados governos pró-mundo ocidental. Aconteceu isso na Moldávia, aconteceu isso na Geórgia, que foi até o motivo, né, da retomada da Rússia, da Ossétia do Sul, segundo os russos, claro, e aconteceu isso agora, mais recentemente, na Ucrânia, com o Zelensky. E a China falou que tem que impedir que isso aconteça, que o Ocidente não pode se achar o dono do mundo. Inclusive falou do objetivo de treinar nos países que aceitarem participar dessa aliança 2.000 policiais de cada uma das nações para práticas antiterroristas. E essa prática antiterrorista que ele está falando, com toda certeza, é anti o terrorismo, assim, pró-mundo ocidental, né? Esteja bem claro. De novo, pessoal, os Estados Unidos quis propagar essa ordem unipolar? Claro que quis, né? Não dá para ser inocente. Mas também não dá para achar, né, que a Rússia e a China, elas estão querendo, nossa, agora sim, eles são os bonzinhos da história e eles querem a propagação de uma ordem multipolar onde todos os países tenham voz. De novo, geopolítica é o mundo dos interesses. Não existe bonzinho na geopolítica internacional. Existem países querendo defender seus interesses. Não existem amizades. Existem alianças momentâneas, tá? E China e Rússia, nesse momento, estão numa aliança momentânea para combater um inimigo maior, que é os Estados Unidos. Inclusive, e o mundo ocidental, né? A Rússia, inclusive, ela também, o Putin também se pronunciou de maneira bem forte, né, de maneira bem efusiva, falando basicamente as mesmas coisas, só que citando alguns exemplos um pouco mais nominais. A Rússia, por exemplo, ela falou sobre a questão da Ucrânia, que está sendo utilizada, que não está querendo fazer a paz. O Putin falou, tá? Segundo palavras do Putin, né? Interpretações do Putin. A Rússia está querendo fazer a paz nesse momento. Quem não quer a paz é o Zelensky. O Zelensky, inclusive, segundo ele, né, só aceita negociar se todos os territórios forem retomados, o que é impossível, segundo o Putin, nesse momento, e ele muda de ideia a todo momento. Se quer fazer reunião, não quer. Ele disse que ele está disposto, que quem não quer conversar é o Zelensky, tá? Ou seja, a Ucrânia não querendo a paz, segundo Putin. Falou, por exemplo, que a Ucrânia ela está sendo utilizada como massa de manobra pelo Ocidente, que o Ocidente está utilizando ali a Ucrânia, pressionando armamentos, equipamentos, etc., com o grande objetivo de derrubar a Rússia. E que, aliás, sempre foi assim durante a União Soviética e está sendo assim agora a Rússia pós-anos 2000. Na década de 90, com Boris Yeltsin, que teve uma participação muito mais forte com o mundo ocidental, e a Rússia teve uma queda geopolítica, o Ocidente ficou um pouco mais calmo, porque ele realmente estava mandando no mundo mundial. Com a ascensão da Rússia, com a ascensão da China, e com o Putin liderando, com esse grande hard power, poderio militar da Rússia, o Ocidente quer destruir a Rússia. Palavras do Putin. Falou, por exemplo, da própria questão da crise energética. Fala que o Ocidente usa isso como desculpa, porque, na verdade, a crise energética, segundo a Rússia, não está sendo gerada pela Rússia. A crise energética está sendo gerada pela militância dos partidos verdes. A gente não pode esquecer o caso clássico da Alemanha, por exemplo, que tinha planos de energia nuclear. Quando teve o acidente de Fukushima, cancelou todas as usinas e prometeu uma desnuclearização do país, a Angela Merkel, e passou a depender dos russos. A Rússia falou, não fui eu que fiz isso, foram os partidos verdes da União Europeia. E falou, por exemplo, da questão do Nord Stream 1, que está hoje sem vender gás para a Europa, porque a Europa sanciona a Rússia. Falou que a Siemens, por exemplo, está sendo sancionada e ela tinha que fazer manutenção, que corre risco de explosão hoje, se tiver o funcionamento. E falou que tem outro gasoduto novinho, que foi todo construído, mas que não está funcionando, que é o Nord Stream 2, de novo, por sanções do mundo ocidental. Então ele culpa o Ocidente pela crise energética do próprio Ocidente. Falou, por exemplo, da guerra na questão da fome, que a Ucrânia utilizou como a fome. Falou, eu nunca quis sancionar a Ucrânia, bloqueou sim, tá, a exportação de Odessa, vamos ser sinceros, de novo, não tem bonzinhos. Mas falou, eu quis, por exemplo, que continuasse vendendo alimentos. E até falou, se vocês quiserem, se vocês pararem de sancionar a Rússia, eu dou fertilizante de graça para todos os países emergentes. Como mostra que a Rússia não quer o crescimento da fome no cenário geopolítico internacional. Ou seja, colocou toda a culpa do conflito e a Ucrânia sendo utilizada como massa de manobra pelo Ocidente. E aí falou também sobre o contra-ataque que a Ucrânia está fazendo. Desde setembro, segundo Zelensky, eles já retomaram mais de 6.000 km². Pô, galera, posição bastante importante, tá? Principalmente na região de Kharkiv. Falou o quê? Os ucranianos acham que estão vencendo? A gente que está avançando em pontos importantes, e se eles acham que estão vencendo, vamos ver, com um sorrisinho irônico de canto de boca, hein? Vamos ver onde que isso vai dar, dando a entender que eles não têm a mínima chance contra os russos. Será, pessoal, você confia na palavra do Putin? O que você pensa?
E hoje, para finalizar aqui o nosso vídeo, o Zelensky, a Ucrânia, né, como um todo, expôs algumas coisas que aconteceram numa das principais cidades que foram retomadas na região próxima de Kharkiv, que é a cidade de Izium. Segundo o Zelensky, infelizmente, mais uma vez, a Rússia ela cometeu crimes de guerra na região. Foram descobertas algumas valas comuns, buracos mesmos, que corpos de pessoas que tinham cordas em volta do pescoço e mãos e pernas amarradas com panos foram jogados, foram descartados, porque possivelmente foram aniquilados, civis e por aí vai, e aí não tinha, né, como fazer uma cerimônia tal, joga em vala comum. Cara, se foi contra civil, se os civis não estavam na parte militar, isso é considerado também um crime de guerra. Então, poderia supostamente ser punido pela comunidade internacional. A Rússia, até o momento, não se pronunciou sobre o fato, mas possivelmente vai ser que nem aconteceu na região próxima de Kiev, há uns 3 meses, né? Que foram descobertos horrores de guerra e ficou uma guerra de narrativas. Ah, os ucranianos que plantaram. Não, foram os russos que fizeram. E na prática, a gente não chegou à conclusão do que de fato aconteceu. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Com quem você concorda, hein? Mundo ocidental, China, Rússia, ou é todo mundo hipócrita na geopolítica internacional? Deixa aí nos comentários, pessoal. Se vocês curtiram, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.